Ela me comparava com o ex com mais frequência do que eu percebia. Então fiz o impensável. Estava preparando o café quando ela disse pela terceira vez naquela semana: "O Lucas sempre fazia café mais forte. Você podia tentar fazer assim também." Lucas. Sempre o Lucas. Não respondi. Só virei as costas e terminei de fazer o café do jeito que eu sempre fazia. Do meu jeito. Não do jeito do Lucas. Meu nome é Gabriel. Tenho 32 anos. Namoro a Mariana há 1 ano e meio. Ela tem 29. É bonita, inteligente, engraçada quando quer. A gente se conheceu num aplicativo. Depois de alguns meses conversando, tivemos nosso primeiro encontro. Foi bom. Natural. Ou pelo menos eu achei que foi. O Lucas terminou com ela 6 meses antes de a gente se conhecer. Relacionamento de 4 anos. Ele pediu o término. Ela ficou destruída. Me contou isso na 3ª ou 4ª semana que estávamos saindo. Chorou um pouco. Disse que já tinha superado, mas que ainda doía às vezes. Eu entendi. Todo mundo tem passado. Só não imaginava que o passado dela ia se tornar tão presente assim. No começo eram coisas pequenas. Comentários soltos. O Lucas adorava esse restaurante. O Lucas tinha um carro parecido com esse. Coisas assim. Eu não ligava muito. A achava normal. Afinal, ela tinha passado 4 anos com o cara. Era natural que ele aparecesse nas conversas às vezes. Mas foi aumentando. Devagar. Tão devagar que eu nem percebi quando deixou de ser normal e virou outra coisa. O Lucas nunca esquecia de tirar o lixo. Isso quando esqueci pela 2ª vez no mês. O Lucas sempre planejava surpresas legais para o fim de semana. Isso quando sugeri ficarmos em casa assistindo filme. O Lucas era mais atencioso com essas coisas. Isso quando esqueci de perguntar como tinha sido a reunião dela no trabalho. Cada comentário era pequeno. E isolado, parecia inofensivo. Mas juntos, ao longo dos meses, foram formando um padrão. Uma comparação constante. E eu sempre saía perdendo. Comecei a ficar irritado. Mas não falava nada. Porque achava que era sensibilidade minha. Que estava exagerando. Que ela não tinha intenção de me magoar. Até que um dia, estávamos na casa dos pais dela. Jantar de família. A mãe dela comentou algo sobre como eu era educado. Mariana sorriu e disse, em ele assim. Mas o Lucas tinha uma educação mais refinada, sabe? Aquele tipo de educação europeia. Lucas tinha morado 1 ano na França. Eu sabia disso. E agora todo mundo na mesa também sabia. Senti meu rosto queimar. Mas sorri. Dei uma risada nervosa. Mudei de assunto. No carro, voltando para casa, tentei conversar. Mari, você percebe que fala muito do Lucas? Ela olhou para mim, genuinamente surpresa. Falo. Fala assim. Bastante. Ah, amor, desculpa. É sem querer. É que a gente ficou tanto tempo junto que às vezes eu comparo sem perceber. Mas me incomoda. Tá, vou tentar prestar mais atenção. Prometo. Ela tentou. Por uns 3 dias. Depois voltou. E eu fui ficando cada vez mais obcecado. Comecei a contar. Quantas vezes por dia ela mencionava o Lucas? Quantas vezes por semana? Fiz anotações mentais. Depois reais. Num bloco de notas no celular. Segunda, em 4 vezes. Terça, em 2 vezes. Quarta, em 6 vezes. Quinta, em 3 vezes. Percebi que ela falava mais quando estava estressada. Ou quando eu fazia algo que não estava à altura das expectativas dela. O padrão era claro. Comecei a pesquisar sobre o Lucas. Não tinha redes sociais ativas. Perfil no LinkedIn apenas. Trabalha numa multinacional. Bonito. Alto. Sorria naquela foto profissional como se a vida fosse fácil demais. Odiei ele instantaneamente. Mas também comecei a me odiar. Por me importar tanto. Por deixar isso me consumir. Por não conseguir simplesmente ignorar. Tentei ser melhor. Fazer café mais forte. Lembrar do lixo. Planejar fins de semana. Ser mais atencioso. Mais refinado. Mais. Lucas. Mas quanto mais eu tentava, pior ficava. Porque eu não era o Lucas. E nunca seria.
Uma noite, depois de uma discussão boba sobre qual filme assistir, ela disse: "O Lucas sempre deixava eu escolher o filme." Algo quebrou dentro de mim. Então volta para o Lucas. Silêncio. Ela me olhou com aqueles olhos arregalados. O quê? Se ele é tão perfeito assim, volta para ele. Por que está comigo? Gabriel, você está sendo ridículo. Ridículo? Você fala dele todos os dias. Compara tudo que eu faço com ele. Eu nunca sou bom o suficiente. Então por que não volta para ele? Porque ele terminou comigo. Ou você esqueceu? A forma como ela disse. Fria. Ressentida. Como se estar comigo fosse um prêmio de consolação. Entendi, eu disse. Eu sou o plano B. Não é assim. Então como é? Ela não respondeu. Foi para o quarto. Bateu a porta. Fiquei na sala. Sozinho. Pensando. E foi aí que tive a ideia. A ideia terrível. A ideia que eu não deveria ter tido. Nos dias seguintes, comecei a planejar. Discretamente. Cuidadosamente. Descobri onde o Lucas morava. Não foi difícil. LinkedIn mostra a empresa. Um pouco de pesquisa e achei o prédio. Bairro Nobre. Claro. Descobri a academia que ele frequentava. Instagram de amigos em comum da Mariana. Fotos marcando localização. Descobri os lugares que ele gostava. Os restaurantes. Os bares. Tudo estava lá. Público. Acessível. E comecei a ir nesses lugares. Não para encontrar ele. Pelo menos não no começo. Só para entender. Ver o que ele via. Frequentar os mesmos espaços. Sentir o que talvez o tornasse tão especial aos olhos dela. A academia era cara. Equipamentos modernos. Pessoal bonito. Me matriculei. Comecei a ir no mesmo horário que ele ia. Segundas, quartas e sextas às 19 horas. Nunca falei com ele. Só observei. De longe. Ele era alto mesmo. Cerca de 1,85 m. Eu tinha 1,78 m. Malhado. Não exageradamente. Aquele tipo de corpo que parece natural, mas claramente é resultado de anos de dedicação. Simpático com todo mundo. Cumprimentava as pessoas. Sorria. Parecia o tipo de cara que nunca teve um dia ruim na vida. Comecei a mudar meu treino. Fazer exercícios parecidos com os dele. Pegar cargas que ele pegava. Mesmo quando era pesado demais para mim. Machucava. Mas continuei. Mudei o corte de cabelo. Parecido com o dele. Não igual. Só, inspirado. Comprei roupas parecidas. Estilo parecido. Casual, mas bem arrumado. Camisas de botão. Calças de sarja. Sapatos de couro. Mariana notou. Você está diferente. Mais arrumado. Achei que estava na hora de melhorar o visual. E está bonito. Gostei. Ela gostou. Claro que gostou. Porque estava ficando mais parecido com ele. Comecei a frequentar os restaurantes que ele frequentava. Os bares. Sozinho às vezes. Com Mariana outras vezes. Como você conheceu esse lugar? Ela perguntou uma vez. Recomendação de um amigo. Mentira. Mais uma mentira fácil. Mudei meu jeito de falar. Mais pausado. Mais pensado. Como ele falava nas poucas vezes que eu vi ele conversando na academia. Mudei meu jeito de me comportar. Mais confiante. Mais relaxado. Mesmo quando não me sentia assim. E funcionou. De certa forma. Mariana começou a reclamar menos. Comparar menos. Ou pelo menos fazer comparações mais sutis. Você está mais parecido com, sei lá. Mais maduro, ela disse um dia. Maduro. Código para parecido com o Lucas. Mas não era suficiente. Porque eu sabia. Sabia que estava me transformando em outra pessoa. E não gostava disso. Mas também não conseguia parar. Foi quando aconteceu o encontro. Estava na academia. Sexta-feira. 19h15, Lucas estava fazendo agachamento. Eu estava na esteira.
Ele terminou a série. Veio na minha direção. Meu coração acelerou. E aí, tudo bem? Ele disse, sorrindo. Aquele sorriso de propaganda de pasta de dente. Tudo. E você? Ótimo. Você é novo aqui, né? Comecei a te ver faz umas semanas. Isso. Comecei recentemente. Legal. Prazer, Lucas. Estendeu a mão. A apertei. Gabriel. Ele não reagiu ao nome. Não tinha ideia de quem eu era. Mariana obviamente nunca tinha falado de mim para ele. Bom treino, ele disse, e foi embora. Fiquei ali, parado na esteira, processando. Ele não sabia quem eu era. Não fazia ideia que eu estava namorando a ex dele. Que eu estava me transformando nele. E isso me deu uma ideia ainda pior. Comecei a conversar com ele. Casualmente. Na academia. Comentários sobre treino. Sobre o tempo. Coisas bobas. Ele era simpático. Sempre. Nunca snob. Nunca arrogante. Só, confiante. Confortável consigo mesmo. 2 semanas depois, tomamos um café juntos depois do treino. Ele sugeriu. Eu aceitei. Conversamos sobre trabalho. Sobre vida. Sobre hobbies. Ele gostava de viajar. De ler. De cozinhar. Tinha morado na França. Falava francês fluentemente. Era tudo que Mariana sempre mencionava. E mais. Nunca mencionei Mariana. Ele também nunca mencionou ela. Talvez tivesse superado. Talvez ela fosse só mais uma ex numa lista de ex. Nos tornamos amigos. Tipo. Amigos de academia que tomam café às vezes. Nada muito profundo. Mas mais do que conhecidos. E eu odiava isso. Odiava gostar dele. Porque ele era legal. Genuinamente legal. Não era um monstro. Não era um cara horrível que tratou Mariana mal. Era só um cara que terminou um relacionamento. Como milhões de pessoas fazem todo dia. Mas para mim ele era mais. Era o fantasma. A comparação. O padrão inatingível. Um dia, ele mencionou que estava solteiro. Tinha saído com algumas pessoas, mas nada sério. E você? Ele perguntou. Está com alguém? Hesitei. Estou namorando há um tempo. Legal. Como ela é? Descrevi Mariana. Sem dizer o nome. Sem dar detalhes muito específicos. Mas descrição o suficiente. Ele não fez a conexão. Por que faria? Devia ter tido várias namoradas. Mariana era só mais uma. Mas então ele disse algo que mudou tudo. Sabe, eu terminei com minha última namorada há quase 2 anos. Às vezes me arrependo. Por quê? Ela era legal. Mas eu estava num momento da vida que queria focar na carreira. Achei que não tinha tempo para relacionamento sério. Fui egoísta. Você pensa em voltar com ela? Ele riu. Não sei. Nem sei se ela toparia. Provavelmente está seguindo a vida dela. Mas às vezes penso no que poderia ter sido diferente. Meu estômago embrulhou. Ele ainda pensava nela. Ainda se arrependia. E Mariana ainda falava dele. O tempo todo. Cheguei em casa naquele dia e olhei para ela de forma diferente. Ela estava no sofá, mexendo no celular. Nem olhou quando entrei. Oi, eu disse. Oi, ela respondeu, sem tirar os olhos da tela. Precisamos conversar. Agora ela olhou. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre o Lucas. Ela suspirou. Aquele suspiro cansado. De novo isso, Gabriel? Sim. De novo. Por que você ainda fala dele? Por que você ainda pensa nele? Porque eu ainda sou o substituto. Você não é substituto de ninguém. Então por que você compara tudo que eu faço com ele? Eu não comparo tudo. Compara sim.
café, filmes, educação, planejamento, a atenção. Tudo. Gabriel, você está sendo paranoico. Não estou. E sabe como eu sei? Porque eu conheci ele. Silêncio. Silêncio total. O quê? Conheci o Lucas. A gente treina na mesma academia. Somos amigos. Ela ficou branca. Literalmente branca. Você está mentindo. Não estou. Academia Fitness Plus. Segunda, quarta e sexta. 19 horas. Gabriel, o que você fez? Nada. Só fiz amizade com ele. Sem saber quem ele era no começo. Depois descobri. E continuei. Você está louco. Estou. Ou estou só tentando entender o que você vê nele? O que faz dele tão especial que mesmo 1 ano e meio depois você ainda fala dele todos os dias? Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Isso é doentio. Doentio é você namorar comigo mas estar apaixonada por outra pessoa. Eu não estou apaixonada por ele. Está sim. Talvez você não perceba. Mas está. E você? Você está são? Você se aproximou do meu ex de propósito. Ficou amigo dele. Isso é assustador. Ela estava certa. Era assustador. Mas eu não conseguia admitir. Eu só queria entender, eu disse, mais baixo agora. Queria entender o que eu precisava ser para você me ver. De verdade. Não como um substituto. Gabriel, eu te vejo. Mas você está se transformando em outra pessoa. E não é ele. É alguém doente. Ele ainda gosta de você, eu soltei. Falou comigo. Disse que se arrepende de ter terminado. Vi o rosto dela mudar. Esperança. Por uma fração de segundo. Esperança. E aquilo quebrou algo dentro de mim. Vai, eu disse. Volta para ele. Eu até facilito. Dou o número dele. Vocês podem recomeçar. Ser felizes. E eu posso parar de fingir que sou suficiente. Gabriel. Vai. Ela ficou ali, parada, olhando para mim. Chorando. Mas não negando. Não dizendo que não queria. E foi aí que entendi. Realmente entendi. Ela queria. Queria voltar para ele. Talvez sempre quis. E eu era só distração enquanto isso não era possível. Eu vou sair, eu disse. Você fica. Pensa. Decide o que quer. Peguei a jaqueta. Saí. Dirigi sem destino. Acabei parando num bar. Pedi uma cerveja. Depois outra. Depois mais uma. Olhei para o espelho atrás do balcão. Vi meu reflexo. O corte de cabelo. As roupas. A postura. Eu tinha me transformado nele. E ela ainda não me queria. Porque eu não era ele. Era só uma cópia mal feita. Uma imitação patética. Peguei o celular. Olhei os contatos. O nome dele estava lá. Lucas. Amigo de academia. Eu podia ligar. Podia contar tudo. Podia dizer, ei, cara, sabe aquela ex que você disse que se arrepende de ter terminado? É a minha namorada. E ela ainda está apaixonada por você. E eu me transformei em você tentando fazê-la me amar. Ia ser satisfatório. De uma forma doentia. Destruir a amizade. Expor tudo. Criar um caos. Mas não liguei. Porque no final, não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre mim. Sobre me perder tentando ser alguém que eu não era. Sobre aceitar migalhas de afeto de alguém que ainda amava outra pessoa. Voltei para casa 3 horas depois. Mariana estava no quarto. A porta fechada. Bati. Entra. Ela estava sentada na cama. Olhos inchados de chorar. Tomei uma decisão, ela disse antes que eu pudesse falar. Meu coração parou.
Qual? Vou procurar ajuda. Terapia. Porque você tem razão. Eu não superei ele. E não é justo com você. E nós? Não sei. Honestamente não sei. Mas não posso continuar assim. E você também não pode. Ela estava certa. Sobretudo. Sentei na cama ao lado dela. Eu também preciso de ajuda. O que eu fiz foi horrível. Doentio. E eu sei disso. Por que você fez? Porque eu te amo. E achei que se eu fosse mais parecido com ele, você me amaria de volta. Gabriel, eu amo você. Mas talvez não do jeito que você precisa. E talvez você me ame de um jeito que não é saudável. Ficamos ali, sentados, em silêncio. Dois desconhecidos que compartilhavam uma cama, mas não uma vida real. Eu vou parar de ir na academia, eu disse. Vou cortar contato com ele. Vou voltar a ser eu. E quem é você? Ela perguntou. Sem toda essa performance? Percebi que não sabia mais. Tinha passado tanto tempo sendo que achei que ela queria que esqueci quem eu era. Vou descobrir, eu disse. Nos dias seguintes, comecei a desmontar a persona. Mudei o cabelo de novo. Doei as roupas. Cancelei a academia. Bloqueei o Lucas. Sem explicação. Só bloqueei. Mariana começou terapia. 2 vezes por semana. Eu também comecei. 1 vez por semana para começar. Conversamos. Muito. Sobre o relacionamento. Sobre expectativas. Sobre fantasmas do passado. Ela admitiu que usava o Lucas como referência para tudo. Não por maldade. Mas porque tinha sido seu relacionamento mais longo. Mais formativo. E ela não tinha processado o fim direito. Eu admiti que tinha me tornado obsessivo. Inseguro. Que tinha feito coisas doentias tentando competir com um fantasma. Você quer continuar? Ela perguntou depois de 1 mês de terapia. Depende. Você quer? Quero tentar. Mais diferente. Sem comparações. Sem imitações. Só nós dois. Quem a gente realmente é. Eu nem sei quem eu realmente sou, eu confessei. Então vamos descobrir juntos. 3 meses depois, recebemos mensagem. Do Lucas. Ei, Gabriel, sumiu. Tudo bem? Se quiser voltar a treinar juntos, avisa. Mariana viu a mensagem. Olhou para mim. O que você vai responder? Nada. Vou deixar no vácuo. Você não quer conversar com ele? Explicar? Não. Aquilo acabou. Aquela versão de mim acabou. Ela acenou com a cabeça. Respeitou. Mas uma parte de mim quis responder. Quis contar tudo. Expor a insanidade. Ver a reação dele. Mas não fiz. Porque não adiantaria nada. Só alimentaria o que estava tentando matar. Hoje, 6 meses depois do auge da loucura, estou melhor. Não curado. Mas melhor. Mariana também. Ela ainda desliza às vezes. Faz uma comparação. Mas percebe. Pede desculpas. Corrige. E eu ainda fico inseguro às vezes. Ainda me pego pensando no Lucas. Me perguntando se ela pensa nele. Mas aprendi a não perguntar. A não alimentar. Nosso relacionamento é diferente agora. Mais honesto. Mais difícil também. Porque honestidade dói. Mas é real. Pela primeira vez, é real. Ontem, ela fez café. Forte. Do jeito que ela gosta. Não pediu para eu fazer. Só fez. E quando tomou o primeiro gole, disse, imperfeito. Não comparou com ninguém. Não mencionou ninguém. Só apreciou. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me senti suficiente. Não sei se vamos durar. Não sei se esse amor quebrado pode ser consertado completamente. Mas sei que não vou mais me transformar em outra pessoa para ser amado.
Porque percebi algo importante: se alguém precisa que você seja outra pessoa para te amar, então não é você que eles amam. E eu mereço ser amado por quem eu sou. Mesmo que ainda esteja descobrindo quem é isso. Mariana merece também. Merece estar com alguém sem viver no passado. Talvez sejamos esse alguém um para o outro. Talvez não. Mas estamos tentando. Com terapia. Com honestidade. Com esforço real. E talvez isso seja suficiente. Por enquanto. O Lucas? Não sei o que aconteceu com ele. Não procurei saber. Não quero saber. Ele é só um cara que eu conheci. Um cara legal que vivia a vida dele sem saber o caos que causava na minha. E não é culpa dele. Nunca foi. Foi minha. Por deixar a insegurança me consumir. Por me perder tentando ser outra pessoa. Então sim, ela me comparava com o ex com mais frequência do que eu percebia. E eu fiz o impensável. Me transformei nele. Fiquei amigo dele. Quase destruí tudo no processo. Mas no final, o impensável não foi isso. Foi escolher voltar. Escolher ser eu mesmo. Escolher ficar mesmo sem garantias. Isso, para mim, foi mais assustador do que qualquer imitação. Porque significava aceitar que talvez eu nunca seja suficiente. E estar em paz com isso. Ou tentar estar, pelo menos.